Muito bem, boa noite. Dando início à aula 19, dia 22 de novembro de 21. Turma A. Imagino que vocês já estejam sabendo que sexta-feira o Comitê de Ensino, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, ele aprovou o retorno, né, presencial com a capacidade normal, né, de alunos, ou seja, sem restrição para a quantidade de alunos em sala de aula, né, a partir do segundo semestre letivo de 21. Então, nós vamos voltar presencial em janeiro, né? Dia 31 de janeiro, todo mundo lá na... E aqui eu estou apontando lá para a direção do prédio do setor mesmo, né? Todo mundo lá no prédio do setor. Ok? Então, temos aí 3 semanas, é isso? Mais ou menos 3 semanas de... dia 15... na verdade, a gente tem 25 dias, então 4 semanas, mais ou menos, né? Ainda da nossa disciplina nesse formato. Aí nós paramos para final de ano e voltamos dia 31 de janeiro. Presencial. Ok? Muito bem. E claro, né? As atividades que foram desenvolvidas aqui, normal. A gente não está em período especial, disciplina especial, coisa que eu valha. A gente está no ano letivo normal. Né? Então, é o nosso ano letivo normal. Que nós estamos. Só um pouquinho aqui, eu estou com uma questão aqui da minha rede, só um momento. Muito bem, retornando, né, como eu estava dizendo, a disciplina normal, né, as atividades que a gente desenvolveu até aqui são normais. As frequências serão atribuídas proporcionais ao cálculo proporcional, a famosa regra de 3, né, em relação à quantidade de aulas do semestre, né, então não vai mudar nada para o retorno e existe todo o amparo, né, o amparo jurídico para que exista essa transição do modelo remoto para o modelo presencial, porque as resoluções da universidade já previam isso lá atrás. Quando se chegasse na hora, poderia-se fazer essas adequações. Tá? Muito bem. Então, good news. Boas notícias para o início do ano de 22. Ok. Em relação a hoje, ao conteúdo de hoje, também viram que sexta, né? Acho que eu mandei as notas, né? Da primeira avaliação. Também já fiz o proporcional de frequências em função dos exercícios entregues, né? Então tá tudo certo, tudo em dia. Lembrando que eu tinha, pelas resoluções da universidade, eu poderia entregar essa nota 3 dias antes da segunda avaliação, né? Mas entreguei 20 dias antes, né?
Mas eu poderia segurar ainda por mais algumas semanas. Muito bem. Então, hoje, eu pedi que vocês fizessem o exercício de número 21. É isso, né? 21? Acho. Isso. Tá. Deixa eu pegar o exercício, para ler o exercício. O 21. É basicamente igual ao anterior, né? O 20. Então, teríamos que fazer os cálculos aí. Né? Lembrando que o que nós estamos estudando são os tratamentos contábeis em relação às mais-valias de ativos líquidos e ao goodwill após a aquisição. Né? Até aqui a gente havia estudado a aquisição, que era a combinação de negócios, e a partir de agora, né, nós estamos estudando o que acontece depois da aquisição. Né? O que acontece com esses valores? Eles ficam lá, eles são, né, revertidos ao resultado, o que acontece? Né? Então, é isso basicamente que nós estamos vendo. Eu demonstrei o exercício 20, né, o passo a passo dele, e agora nós temos o 21. Então, o 21, o que nós temos? Alfa concluiu o processo de aquisição da participação em beta. Controle. Então, a Alfa comprou o controle. Ele comprou 60% de participação por 30 mil. PL da beta era 20. Então, 60% de 20, participação contábil 12 mil, ágio total, né, sobrepreço total 18 mil. Então, é isso que nós temos aqui. Tá? 60% controle, PL da beta 20 mil, 60% de 20 mil dá 12 mil, então participação contábil 12 mil, 30, que é o custo de aquisição, que é o valor de aquisição, menos 12, nós temos 18 mil de soma de mais-valias dos ativos líquidos e goodwill. Né? Para fazer as mais-valias, a gente precisa do laudo de avaliação, né? E o goodwill, ele acaba sendo o valor residual. Muito bem. Então, o que nós temos de laudo? Olha que interessante, né? Ele está falando que a diferença entre o valor justo e o valor contábil dos estoques é 2 mil. A diferença, o que é a diferença? Valor justo menos valor contábil. Ali eu já tenho 2 mil. Tá? Então, quando eu pego valor justo menos valor contábil, esse resultado é 2 mil. Diferença entre o valor justo e o valor contábil das propriedades para investimento, 8 mil. Mesma ideia, né? Diferença. Diferença entre o valor justo e o valor contábil do imobilizado 1.000. Em 31 de agosto, a vida útil residual era 60 meses. 31 de agosto, vida útil residual, 60 meses. Diferença entre o valor justo e o valor contábil de intangíveis é 9 mil. E a alíquota conjunta do imposto de renda e contribuição social é 30%. Com isso aqui, a gente consegue fazer todo o cálculo, né? Para determinar as mais-valias iniciais, o goodwill inicial na aquisição, né? Isso é aquisição. Então, 31 de agosto é aquisição.
Após a aquisição, chegamos ao final do ano, né? E aí a beta, sempre a empresa investida que faz essa informação, né? Então, sempre você tem essa empresa investida fazendo essa informação. Então, em 31/12 de T1, a beta informou a companhia Alfa que a totalidade do estoque que havia nessa data de 31 de agosto foi vendido. Então, todo o estoque foi vendido. Então, não tem mais estoque que originou mais-valia. Houve uma redução de 10% no valor de mercado do terreno contabilizado como propriedade para investimento, né? Então, o terreno perdeu valor, 10%, né? Os imobilizados que haviam em 31 de agosto, eles continuaram na empresa beta, né? Então, eles não foram vendidos nem nada, eles continuaram sendo utilizados, então você acaba que tem a depreciação desse imobilizado, de 31 de agosto até 31/12, a gente está falando de setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, né? Teste de impairment de intangíveis resultou na necessidade de reconhecimento de perda por impairment de 20% do valor contábil dos itens. Gente, cuidado, né? Isso aqui não é de alfa. Isso aqui é de beta. É beta que teve esses impactos contábeis, né? Só que ele pega esses impactos e transmite essa informação para a alfa. A alfa, tendo em mãos essa informação, ela faz o tratamento contábil das mais-valias e do goodwill pós-aquisição. Tá? Então, tem muito cuidado, gente, para não confundir que é uma empresa investidora e que é uma empresa investida, tá? Por favor, cuidado. A Alfa realizou teste de impairment do goodwill e detectou necessidade de reconhecer perda, né? Perda por impairment do goodwill de 10% do valor inicial reconhecido. O lucro de T1 da Beta foi 4 mil do ano, né? Dos quais serão distribuídos dividendos 2 mil. Porém, o que nos interessa para a equivalência patrimonial é isso, né? O lucro de 31 de agosto a 31 de dezembro, que é o que nos interessa para a equivalência patrimonial, ele foi 1.500. Muito bem. Fazer as contabilizações, demonstrar a composição do investimento, etc, etc, etc. Ups. Vocês não podem ver isso aqui. Esqueci de... Muito bem. Então, exercício 21, que nós temos... amortização de mais-valia de ativos líquidos e goodwill, investimento avaliado por equivalência patrimonial. Então, primeira coisa, nós estamos falando aqui de quantos eventos? Aquisição, evento 1. Aquisição do investimento societário é o evento 1. As informações de beta quanto à realização dos ativos que originaram as mais-valias quando da aquisição, evento 2. Teste de impairment do goodwill, realizado por Alfa, evento 3. E lucro do ano, dividendos, evento 4. Muito bem. Então, a gente tem 4 eventos aqui. E o primeiro deles é a
aquisição do investimento societário, em beta. Então, as informações estão aqui, né? 60%, valor total 30 mil, PL 20 mil. Então, a gente consegue fazer aí, né, o inicial. Então, primeira coisa, né, a gente vai proceder aos cálculos iniciais, né? Então, custo de aquisição do investimento. Qual foi o valor de aquisição do investimento? Foi 30 mil. Participação adquirida, 60%. Né? Informações que a gente já tinha ali do exercício. Patrimônio líquido da Beta. Patrimônio líquido da Beta. R$20 mil. Participação 60%. Logo, patrimônio líquido adquirido, participação contábil 12 mil. Né? Então, 12 mil aí é o nosso primeiro valor do lançamento contábil. Continuando. Como eu tive uma aquisição de 30 e uma participação contábil de 12, isto quer dizer que eu tenho um sobrepreço total, né, uma soma de mais-valias e goodwill de 18 mil. Muito bem, então estão aí os nossos cálculos iniciais. O que nós temos que fazer agora? As mais-valias. Né? Então, primeira coisa, sempre são os cálculos iniciais, em que basicamente a gente chega ao percentual adquirido, a participação contábil adquirida e o sobrepreço total, são as três informações que a gente precisa. Tendo essas informações em mãos, nós podemos passar ao próximo, que é calcular as mais-valias. Né? Então, o cálculo das mais-valias é aquilo que a gente já conhece, né? A gente já fez várias vezes aí ao longo aí desde que a gente começou as aulas. Então, aquela famosa tabelinha, né? Eu fiz a tabelinha hoje. Então, tabelinha de combinação de negócios, que a gente conhece bem. Oh my God, there is a trouble here. I don't know what it is, but it's a trouble. Ok, vamos ver se a gente vai conseguir. Meu computador acabou de dar uma mensagem aqui que... Upsi. Espero que não seja nada complicado. Ele está até lento. Ok. Bom, vamos lá. Então, a nossa famosa tabelinha de combinação de negócios, né, em que a gente vai calcular os valores. Lembrando que o exercício, ele nos forneceu direto as diferenças, né? Ele não deu qual é o valor justo, qual é o valor contábil, né? Só que, assim, pela informação que a gente tem, se a gente imaginar que o estoque tem um valor justo de X, qual vai ser o valor contábil dele? X menos 2.000. Por quê? Porque a diferença do estoque é 2.000. Né? Então, se eu tenho que a mais-valia o valor justo do estoque, o valor justo do estoque, ele é X,
O valor contábil vai ser X menos 2.000. Logo, eu tenho uma diferença de 2.000. Né? Propriedade para investimento é X e o valor contábil é menos 8.000. X menos 8.000, né? 8.000. Muito bem. Então, os 8.000. Imobilizado, o valor é 1.000. Pessoal, eu estou colocando assim só para ilustrar, né? Que isso aqui é a diferença, a coluna diferença. Eu não forneci isso aqui para dar espaço mesmo, né? Então, só dei o valor da diferença. Mas para entender o que é a diferença, é isso aqui, basicamente, né? Valor justo menos valor contábil. E o intangível, eu tenho os 9.000. Total do ativo eu tenho 20.000. Passivo eu não tenho nada. Não há informação de passivo. A diferença entre o ativo e o passivo, ou seja, a mais-valia bruta total, né? Mais-valia bruta total ela é 20.000. Essa diferença representa essa mais-valia bruta total. Imposto de renda é 30%. Então, 30% disso, 6.000. A mais-valia líquida dos ativos líquidos é 14. Patrimônio líquido da Beta é 20.000. Consequentemente, o valor justo dos ativos líquidos de Beta esse valor é 34.000. Ok. Foi adquirido 60%, não havia pré-existente, os demais acionistas 40%. Então, agora, nós calculamos aí os valores, né? Coluna diferença, linha percentual, trava a coluna da diferença, trava a linha do percentual, copia e cola até o final. Só pede para ele celular especial. Fórmulas e formatos. Aí ele já faz tudo certinho, né? Bonitinho, formatado. Ok. Então, o que nos interessa são os valores da aquisição. É isso que nos interessa aqui. Então, esses valores da coluna aquisição são, né, os que nós iremos contabilizar em alfa, como mais-valias, E e R diferido. Calculamos as mais-valias, agora vamos para o ágio por expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. Então, o goodwill sempre é um cálculo residual, né? Como assim residual? É a diferença. Valor de aquisição do investimento, 30.000. Valor justo dos ativos líquidos pré-existentes, 0. Valor justo dos ativos líquidos dos demais acionistas, 13.600. Total da combinação, 43.600. Valor justo dos ativos líquidos, total, 34.000. Logo, goodwill de 9.600. Então, estão aí
os valores devidamente calculados, né, do primeiro, né? Aí eu tenho a composição do investimento, né? Participação contábil, ela é 1.000, mais-valia de estoques adquirida, ela é 1.200. Aí as demais mais-valias, o IR diferido, conta redutora, é 13.600. O goodwill é 9.600. Então, né, total do investimento adquirido, ele vai ser os 30.000. Muito bem. Então, investimento adquirido, os 30.000, e a composição do investimento, né? Basicamente é isso que nós temos aqui. Só que eu tenho o lançamento contábil, né? Então, o que a gente tem aqui de lançamento contábil? Débito, participação contábil, 12.000. Débito, mais-valia de estoque, 1.200. Débito, propriedade para investimento, mais-valia, 4.800. Débito, mais-valia de imobilizado, 600. Débito, mais-valia de intangíveis, 5.400. Crédito, IR diferido, 3.600. Débito, goodwill, 9.600, né? E crédito, caixa, a gente viu que foi à vista, né? A informação que a gente tem. Então, crédito, caixa, 30.000. Se vocês observarem, né? Não sei se vocês repararam, mas eu coloco os débitos na coluna. Sempre quando eu tenho um lançamento, os débitos ficam na esquerda. Pessoal, a minha mão esquerda. Então, não sei se aparece para vocês, mas nesse lançamento, como eu tenho a coluna D e E, a coluna D é a que fica à esquerda e a coluna E é a que fica à direita, como ocorre no razonete. Os débitos são lançados na direita do razonete e o crédito na esquerda, né? Então, esse lançamento eu estou fazendo justamente nessa ideia, né, de já representar, né, a natureza devedora e credora das contas envolvidas. Ok. Muito bem, então isso foi, primeiro, vou colocar agora no razonete. Então, aqui eu vou ter as disponibilidades, caixa e equivalentes de caixa, né? Caixa e equivalentes de caixa. Então, vou debitar não, vou creditar os 30.000. Então, creditei caixa 30.000. Aí eu tenho investimento societário em beta,
participação contábil, eu vou debitar 12.000. Depois, mais-valia de estoques, vou debitar 1.200. Depois, mais-valia de imobilizados, vou creditar 600. Depois das propriedades para investimento, vou creditar, não, né, debitar, 4.800. Depois, intangíveis, né? $5.400. Crédito IR diferido, conta retificadora do investimento, conta redutora do investimento, né? Crédito IR diferido, $13.600. E, por fim, o goodwill. O goodwill adquirido. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, 9.600. Então, estão aí os nossos primeiros razonetes com o lançamento contábil 1. Nossa, mas que deu um mau jeito no meu ombro no final de semana. Putz. Muito bem, então o primeiro está pronto. O primeiro evento está pronto, foi a aquisição do investimento societário, né? Então, temos aqui a aquisição do investimento societário em beta, esse foi o primeiro evento. Então, agora nós iremos ao segundo evento. E o que nós temos como segundo evento? 31/12. Né? A gente comprou, ou pelo menos a gente concretizou em 31 de agosto a aquisição. Tá? A gente concretizou em 31 de agosto essa aquisição. Aí nós chegamos, final do ano, então lá em 31 de agosto, na Alfa, a gente tem esses valores aqui, né, que apareceram na aquisição, esses 18.000 aqui, líquidos 18.000. E isso foi no dia 31 de agosto. Esses valores,
eles dizem respeito aos ativos da beta. Então, o estoque é de beta, o imobilizado é de beta, a propriedade para investimento é de beta, o intangível é de beta, o IR diferido se refere às mais-valias dos ativos de beta. Então, a gente precisa da informação que beta nos passa, em que ela indica quanto desses itens que haviam na data de 31 de agosto, o quanto esses itens foram realizados, né? Então, o estoque que havia em 31 de agosto, quanto foi realizado até o final do ano? O imobilizado que havia em 31 de agosto, quanto foi realizado até o final do ano? A propriedade para investimento, quanto foi realizada? O intangível, quanto que ela foi realizada, né? Então, a beta tem que passar essa informação para a alfa. E a alfa, tendo em mãos essa informação, ela realiza os cálculos de quanto foi essa realização e o quanto isso impacta na amortização e aí ela faz os ajustes do valor desses ativos. Então, o que a gente tem? Em 31/12 de T1, beta informou a alfa que a totalidade dos estoques existentes em 31 de agosto foi vendida até 31 de dezembro. Houve uma redução de 10% no valor de mercado do terreno contabilizado como propriedade para investimento. Os imobilizados existentes em 31 de agosto permaneciam no patrimônio da Beta em 31/12. Teste de impairment dos intangíveis resultou na necessidade de reconhecimento de perda de 20% do valor contábil. Muito bem. Como é que faz isso? Eu mostrei na aula passada que forma mais tranquila seria fazer uma planilha. Então, nós temos uma planilha que ela assume, né, essa configuração, né? Aqui. Então, eu tenho o item de mais-valia, o direcionador de amortização, o saldo inicial, a amortização e o saldo final. Aí eu tenho os itens que geram mais-valia. Estoque, saldo inicial, da mais-valia do estoque, 1.200. Propriedade para investimento, saldo inicial, 4.800. Imobilizado, saldo inicial, 600. Intangíveis, o saldo inicial ele é 5.400. E o IR diferido, né? Então, a mais-valia bruta, ela dá 12.000. Esse 12.000 é exatamente esse valor aqui, ó. É esse valor aqui, ó, 12.000.
Aí eu tenho o IR diferido, esse valor aqui, e o valor líquido. Então, são esses valores aqui. Assim como eu usei, né, esses valores aqui, não tive passivo, mas se tivesse eu tiraria. Aí eu cheguei aos 12.000, menos o IR, igual a esse valor aqui. Então, são exatamente esses valores que a gente usa. Muito bem. Oi, 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 oi. Bom, vamos lá. Estoque. Tudo foi vendido. Então, totalidade vendida. Tem que lembrar, né, que isso aqui é quem informa é a beta. Então, o estoque de beta que originou mais-valia foi totalmente vendida. Totalmente vendido. Estoque masculino, vendido. Propriedade para investimento. Redução de 10% do valor de mercado. Então, redução de 10% do valor de mercado. Imobilizado. Eles permaneceram. Então, como eles permaneceram, eles continuaram em uso. Se eles continuarem em uso, eles foram depreciados. Na data da combinação de negócios, os imobilizados de beta tinham uma vida útil de 60 meses. Imobilizados de beta tinham uma vida útil de 60 meses. Como eles permaneceram em beta, ou seja, não houve venda, porque se tivesse venda, você realizaria o valor integral, né, do que foi vendido. Como eles permaneceram, a realização é por depreciação. E aí, eu tenho 4 meses de depreciação, afinal, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, de um total de 60 meses, que era a vida útil em 31 de agosto. Então, aqui eu tenho 4 de 60 meses de depreciação. Os intangíveis. Impairment, 20%. Ok. Então, aqui nós temos os direcionadores de valor. Agora, nós fazemos a amortização. Só lembrando um pequeno comentário que é importante a gente colocar, né? Esta planilha, ela funciona na lógica matemática pura, né? Do que são os valores devedores e valores credores, né? Então, consequentemente, esses valores aqui, né? Eu vou até colocar em amarelo já, né? Os valores em amarelo. Então, isso aqui é débito, saldo devedor, saldo devedor, saldo devedor, saldo devedor. Se eu vou reduzir, eu vou ter saldo credor, né? Crédito. Esses valores aqui. Então, aqui, totalidade vendida, ou seja, 100%. Saldo final, 0.
Então, aqui, eu vou fazer um crédito, lançamento crédito, mais valia de estoque, 1.200. Né? Então, isso aqui é crédito. Propriedade para investimento, redução de 10%. Então, 10% disso, 480. Saldo ficou 4.320. Imobilizado, 4 de 60. 4 dividido por 60 vai dar 40. Pensa assim, 600, 60 meses. 10 por mês, 4 meses, 40. Ah, professor, então a empresa vai ter que fazer isso todo ano até zerar isso? Até zerar. Imagina você comprar uma empresa que tem um imobilizado que deu mais-valia 40 anos. Você vai ficar amortizando mais-valia por 40 anos. Então, aqui eu tenho 560. Intangível e impairment de 20%. Então, 20% desse valor dá 4.320 também. Pessoal, só mais um detalhe aqui. Nesses exercícios, eu parti do pressuposto que a gente tinha redução de intangível, ajuste para baixo de propriedade para investimento, mas no mundo real isso geralmente não tem, tá? Muito raro você encontrar essas amortizações. Então, normalmente, uma vez reconhecido o valor, ele fica lá meio que imutável, tá? É bem raro, assim, sabe? Não estou dizendo que não exista, claro que existe, né? Situações que você reconhece impairment do intangível, situações que você tem uma propriedade para investimento, ela perde valor, mas na prática não é tão comum assim. Então, uma vez reconhecido o valor, a tendência, né? Por exemplo, se eu não tiver isso aqui, ó, não alterou. Então, não alterou, faz nada. Né? Faz nada. É o caso. Aqui eu considerei um impairment de 20%, mas, de novo, no mundo real, não é o mais comum. Então, qual é o saldo de amortização? Saldo de amortização, 10.000, 2.800. Saldo de amortização, 2.800. Saldo credor, né, 2.800. E o nosso saldo final das mais-valias é 9.200. Tudo bem, então tá aí. O IR diferido, né? Realização de 30% da amortização. Pessoal, lembrando que o IR diferido é uma conta redutora, uma conta credora. Né? Então, ó, crédito, IR diferido. Então, o saldo dela inicial é credor 3.600. Então, se eu vou reduzir uma conta credora, o lançamento é a débito. Então, aqui, na verdade, eu vou tirar 30% de um valor negativo, de um valor credor, ou seja, 1.080 é a realização. Não, errado. Fiz errado. Isso daqui é dos 2.800. Então, 30% dos 2.800, esse é o correto, 30% da amortização. 840, né? Então eu tenho um saldo ainda de IR diferido de 2.760 credor. Ah, então se a gente não fizer a amortização das mais-valias, esse IR diferido também tende
a permanecer? Sim, também. Então, se eu não mexer na mais-valia, eu não mexo no IR diferido. Ok? Bom, 2.760 aqui. E aí eu tenho o saldo final, né? Ficou 8.400 e 1.960, saldo credor líquido, né? 1.960, e o saldo final das mais-valias, 6.440. Bem, fiz a tabelinha de amortização com os direcionadores que a empresa investida, né, informa. Então, a investida beta que informa, porque isso aqui diz respeito a ela, são eventos que ocorreram em beta, a beta repassa a informação para a alfa, e aí a alfa, isso aqui é alfa, tá? Isso aqui é em alfa, né? Professor, Oi? eu... Sim, senhor. Tá, vamos lá. Eu tô com uma dúvida, não sei se eu vou conseguir explicar. No caso da venda de estoque, não seria diferente de amortização? Como que esse lucro dessa venda chegaria para a Alfa? Não, tem nada a ver. Para aí. Vamos com calma. Vamos voltar lá no começo. A gente está falando do quê? A gente está falando de mais-valias em relação ao que tem lá na beta. Ok? Se a beta vai vender ou vai ficar com isso, para a alfa não interessa. Nesse momento aqui. O fato é Não, que... não, tipo assim, professor. Calma, deixa eu fazer a explicação aí, vamos ver se eu Uhum, sanei sua dúvida. tá bom. Então, lá na aquisição do investimento, o fato é que houve uma mais-valia de 2.000, só isso. Para que serve mais-valia? Para que serve mais-valia? Para explicar o porquê ele pagou 30 mil num investimento que vale num investimento que contabilmente é 12. Só isso. O que acontece? Quando as empresas começaram a fazer esse tipo de operação, aí o pessoal pensou, puxa vida, olha só que interessante. Os caras estão pagando 30 mil numa empresa cujo patrimônio líquido adquirido é 12. Por que ele pagou 18 mil a mais? Por quê? Vamos tentar identificar o porquê ele pagou 18 mil a mais? Vamos. Em 60% de uma empresa que vale 20. Exatamente. Vale não, né? Cujo patrimônio é 20. Isso, exatamente. Patrimônio líquido contábil não é valor de empresa, tá? Só para avisar. É custo de empresa, é quanto custou até aquele momento formar aquela empresa, tá? Exato. Valor de empresa é outra coisa. Entre as mais-valias e tal. Uhum. É. Então, aqui, o que acontece? Então, surgiu essa diferença de 18 mil, e aí a empresa compradora, ela fala, puxa, mas por que eu paguei a mais? Porque, veja bem, o estoque lá da empresa, ele vale mais, obviamente, que está registrado na contabilidade, né? Então, a gente avalia o estoque ao valor de mercado, ao valor justo, verifica qual é o valor contábil, e a gente fala que isso ajuda a explicar esses 18 mil. Então, essa diferença do valor de mercado do estoque da empresa beta para o valor contábil ajuda a explicar os 18 mil. Tem mais alguma coisa? Tem. Tem imobilizado, dá para investimento, intangível, etc, etc, etc. Então, todos esses itens, eles têm um valor de mercado, né, que ajudam a explicar a diferença. Só que é óbvio, a diferença é global. Eu não comprei 100% da empresa, eu comprei 60%. Né? Uhum. Se ainda assim sobrar um saldo, é porque
foi embutido uma expectativa quanto à rentabilidade da empresa no futuro. Ok? Só que o que acontece? A gente está falando que dia isso daqui? Em que dia é essa posição? 31 de agosto. Então, isso daqui só vale no dia 31 de agosto. Certo? Uhum. O 1º de setembro já é outra realidade. Mas aonde outra realidade? Em alfa? Alfa não tem nada aqui. Lá na beta. Né? No dia seguinte, a beta vendeu estoque. Ela está negociando, comprando, vendendo mercadoria. Ela vendeu estoque no dia seguinte. Se ela vendeu estoque, ela vendeu estoque que gerou mais-valia. Certo? Ora, se ela vendeu estoque que gerou a mais-valia, se ela vendeu com lucro ou prejuízo, indiferente. Ok? Indiferente. A única coisa que a gente precisa saber aqui é, ela vendeu estoque? Só isso. Se ela apurou lucro na venda, se ela apurou prejuízo na beta, isso é na beta, não tem nada a ver com a alfa. Tá? A gente não está fazendo contabilidade de beta aqui. É tudo alfa. Eu estou usando a informação de beta, mas é a contabilidade de alfa. Então, a única coisa que alfa quer saber é, o estoque foi vendido? Sim, foi vendido. Ok. O imobilizado vendeu alguma coisa daquilo que tinha em 31 de agosto? Não. Usou? Usou. Depreciou? Depreciou. Ok.
ativo, tá? E conforme ele é realizado lá na beta, essa despesa antecipada, ok? Despesa antecipada, eu transfiro do ativo para despesa no resultado. Então, isso aqui é uma despesa que é contabilizada por regime de competência. E, portanto, em sua essência, esse ágio total, que ele abrange as mais-valias e o goodwill, representa uma despesa antecipada, que nem uma apólice de seguro. Vocês não aprenderam lá no primeiro ano que quando compra uma apólice de seguro tem que lançar no ativo despesa de exercício seguinte, e conforme tem o transcorrer do tempo, você transfere do ativo para a despesa de seguro? Vocês fizeram isso no primeiro ano? Mesma coisa. Esse ágio total é uma despesa de exercício seguinte. Só que a gente não chama isso. O nome disso não é despesa de exercício seguinte, tá? Mas ele funciona tal qual. Então, sempre que realizou lá na beta, o item que gerou a mais-valia, né? Sempre que lá na beta você realiza esse valor, eu transfiro para resultado. Assim como lá na pólice de seguro, sempre que passa um mês, você transfere para resultado. Não é assim? Mesma lógica. Entendeu agora? Despesa. Amortização de um ativo que foi pago a maior. Que não é jogado direto no resultado, esses 18 mil. Esses 18 mil não são contabilizados direto no resultado como uma despesa por conta do regime de competência, que é o que nós seguimos em contabilidade. Por isso. É a mesma lógica, repetindo, das despesas de exercício seguinte, que são aquelas que você tem um valor que é pago antecipadamente, né? E ela se refere a um período de competência. E a despesa, nesse caso, ela não é caixa, que é o pagamento, ela é competência, é a vigência do contrato. Por exemplo, da apólice seguro. Aqui é a mesma coisa, só que a gente não tem um contrato, né? A gente tem que esperar os ativos da beta serem vendidos, serem depreciados, testarem impairment, para daí transferir para resultado essa despesa antecipada. Foi entendido? Então, eu estou amortizando o ativo, estou creditando o ativo, né? Estou creditando o ativo e esse valor terá como contrapartida aquela despesa de amortização, né? Justamente porque é como se fosse a apólice de seguro que transcorreu um mês. Você tira da despesa antecipada, transfere para a despesa de seguro, lá no teu resultado. Aqui é a mesma coisa. Então, assim, gente, tem que entender o que é o tal do regime de competência em contabilidade, tá? Porque é ele que, assim, é bastante coisa, né? Em contabilidade, ela é baseada nessa noção, né, do regime de competência. Ok. Então, vamos para o nosso lançamento. Então, eu credito mais-valia de estoque, 1.200. Eu credito propriedade para investimento, 480. Eu credito mais-valia de imobilizado, 40.
Eu ia fazer um comentário agora, mas vou terminar o lançamento e eu faço o comentário. Eu acredito intangível, 1080. Eu debito investimento societário. Debito IR diferido, 840. Né? Valores em amarelo. Isso aqui é crédito, isso aqui é débito. Tá? Crédito, débito. Então, creditei investimento societário 840 e vou debitar a despesa de amortização de mais-valias em 960. Faça a nota mental. Isso aqui é que nem a amortização de apólice de seguro. Tá? Então, essa é a contabilização que a Alfa faz. Pessoal, eu vou repetir de novo. Muita atenção. O ano todo a gente está falando de alfa. O que acontece na beta, delta, gama, tau, pi e todas as demais que a gente já usa, sigma, ômega e todas as demais letras gregas que a gente já usou como empresa investida, basicamente é irrelevante. O que nós precisamos das letras gregas fora alfa são as informações para fazer os cálculos e a contabilização em alfa. É isso que a gente precisa. Tá? A gente não está mexendo com a contabilidade das empresas investidas. A gente está mexendo com a contabilidade da investidora alfa. Só que para a alfa fazer essa contabilização, ela precisa do quê? Das informações que essas empresas investidas repassam. Tá? Então, muito cuidado para não confundir as coisas aí. Por exemplo, a pergunta que o colega fez, ela, obviamente, ela é válida, né? Mas é claramente uma pergunta de confusão. Não, professor, desculpa. O que é normal, não tem problema nenhum. Uma confusão de qual é o impacto em beta e por que isso não refletiu em alfa. É basicamente isso que estava perguntando. Porque é relevante. Porque, na verdade, o que interessa não é se saber se deu lucro ou prejuízo na venda, é saber se vendeu. Só isso. Né? É basicamente isso. Então, assim, tem que ter cuidado. Tá? Porque não é o que eu falei, não é demérito nenhum, longe de mim. Assim, isso é até... Eu até me surpreendo quando as pessoas não perguntam coisas aqui. Eu fico pensando, será que o povo entendeu mesmo? Porque, assim, gente, isso aqui não é uma coisa... Vou ser bem sério com vocês, não é uma coisa tranquila. Esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para vocês, ele é conteúdo que não acontece no boteco da esquina, na floricultura do outro lado da rua. Não. A gente tem que ter... Qual é o pressuposto aqui? Uma empresa que é proprietária de outra empresa, ou uma empresa que é a sócia de outra empresa. Uma empresa. Não é o seu Zé da Silva que tem uma borracharia e um boteco do lado. Né? O Zé da Silva, pessoa física, ele tem a borracharia lá como uma empresa e o bar, o boteco, como a outra empresa. Não é isso. É a empresa limitada, é a empresa sociedade anônima, é a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. São elas possuindo participação societária em outras empresas. Então, não é algo corriqueiro, assim, se a gente pensar o universo de empresas brasileiras. Tá? E, além disso, todos esses conceitos que eu estou explicando, eles não são conceitos assim, isso é moleza. Não são. Não são. Longe de mim querer dar essa impressão e espero que também ninguém tenha essa falsa impressão. O nome dessa disciplina é contabilidade avançada, né? É isso aí. Essa questão, o que acontece lá na beta que impacta na alfa? O que acontece quando a alfa compra a beta? O que acontece a partir do momento em que a alfa comprou a beta? O que acontece em alfa em função do que está acontecendo em beta? Isso não é
Isso não é melzinho na chupeta, não. Isso é complexo. Então, o pressuposto aqui, gente, é ter muita atenção para identificar corretamente. Não estou falando especificamente da dúvida do colega, tá? Estou falando no geral. Para identificar corretamente o que está acontecendo, visualizar o que está ocorrendo. Por isso que lá, em algumas explicações anteriores, eu fazia aqueles quadrinhos, com os desenhos, com os diagramas, né? Que, obviamente, eles ajudam a visualmente mostrar o que eu estava querendo explicar. Tá? Então, assim, é um conteúdo complexo, sim, mas ele é um diferencial de empregabilidade, né? Você vai se candidatar a uma empresa que é um grupo econômico, faz parte de um grupo, esses conceitos todos vão aparecer na tua frente. E aí, se numa entrevista aí você vai cair na contabilidade e a vaga é justamente para intercompany. Intercompanhias, né? Intragrupo. Né? Transações intragrupo. Você cai, a vaga é justamente para isso. É isso aqui, gente. Tudo que eu estou explicando esse ano. É isso aí. Muita gente aqui jamais vai utilizar esse conceito na vida pós-universidade, com certeza. Eu diria até que a maioria não vai utilizar esse tipo de conceito na sua atividade profissional no futuro, mas sempre tem um outro que usa. Professor, complementando a pergunta acho que foi o Paulo que fez, se a gente ampliar essa venda que ocorreu na beta, ela vai gerar lucro, vai impactar no final do período lá o lucro e depois ela vai voltar. Não agora, mas lá no final do exercício, certo? Lá na equivalência patrimonial, no resultado de equivalência patrimonial, você tem razão. Exatamente. Então, na amortização... Eu até falei no começo da pergunta que eu não sei se eu ia conseguir explicar a minha dúvida, mas não é bem isso daí, era um pouquinho mais complexa e eu não consegui mesmo explicar ela. Mas eu acho que a gente vai aprender mais para frente, e desculpa interromper. Não tem pedir desculpa nenhuma, é dúvida. Então, e às vezes até eu gosto de participar, que eu consigo filtrar muito mais. Não, mas tá bom. E eu quero que participe. Eu prefiro chegar numa sala, o pessoal é morto, tipo a turma B. Até hoje ninguém fez pergunta na turma B. Acredita? Bom, enfim. Então agora a gente tem o lançamento, a gente tem que jogar isso para os razonetes. Então a gente tem o quê? A gente vai ter uma despesa que faz parte do resultado de equivalência patrimonial. Então, dentro do resultado de equivalência patrimonial, eu tenho a despesa, né, com amortizações, né, mais-valias. Vou colocar só despesa, amortizações. Vezes é mais-valias. Mais-valias. Ok. Bem. Então, a gente tem uma despesa aqui de 1960. Ok? 1900. Vamos mudar o razonete de lado? Vamos jogar para cá, porque aqui ele já está configurado para ser receita de equivalência e... né? As aulas online aí a gente tem que otimizar o tempo. Então, 1960, despesa de amortização das mais-valias. O que mais? Agora eu tenho que fazer, obviamente, as baixas, né, dos ativos. Então, eu vou creditar mais-valia estoque. Pessoal, o microfone é aberto, tá? Eu vou creditar mais-valia de estoque, 1.200.
Vou creditar mais-valia de imobilizado, 40. Vou creditar mais-valia da propriedade para investimento, 480. Vou creditar mais-valia de intangíveis, 80. Vou debitar o IR diferido. Vai sempre fazer o razão, o diário e o razão, porque a gente consegue ver bem, né, os impactos de tudo que a gente está fazendo. Então, tá aí. Então, todas as amortizações em função do que ocorreu na beta e o impacto disso nas mais-valias em alfa, e a contrapartida disso sempre será lá no resultado, né, a amortização. Regime de competência, lógica da despesa antecipada, tá? Essa é a explicação desse procedimento aqui. Ok. E com isso a gente fechou o 2. Agora eu tenho o 3. O que é o 3? O 3 é... O 3 é... Acho que o goodwill. O goodwill. Só lembrando o que é o goodwill, né? O goodwill é o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Na verdade, o goodwill, ele é um valor residual. Como assim residual? Depois que eu calculei a participação contábil, depois que eu determinei todas as mais-valias, se ainda assim sobrar algo, é goodwill. Né? Se faltar, é ganho por compra vantajosa, mas aqui é goodwill. Então, o goodwill não tem... Gente, é impossível calcular goodwill antes das mais-valias, não tem como. Ok? Mais-valias, aí o goodwill. Por quê? Porque o cálculo do goodwill, ele depende desses dois valores aqui. E esses dois valores aqui, que são o valor justo pré-existente e o valor justo dos demais, eu só tenho eles uma vez que eu calculei as mais-valias. Então, é impossível calcular goodwill antes das mais-valias. Tá? Então, ele tem essa natureza residual. E o que ele acaba significando? Ele acaba significando uma expectativa quanto a lucros futuros da empresa investida, né? O quanto de lucros futuros eu estou embutindo no preço de venda. Claro que o goodwill, ele é extremamente sensível à variação do preço de negociação, né? Quanto comprador e vendedor negociam? Então, qualquer valor que sobe, qualquer valor que desce, o impacto é no goodwill. Por quê? Porque a participação contábil depende do PL da empresa adquirida, as mais-valias dependem de um laudo dos ativos e passivos da empresa adquirida. Então, é o goodwill que é impactado para qualquer alteração de valor do preço de aquisição. Por isso é impossível calcular goodwill, ele é o que sobra. Tá? Ai. Bom, vamos lá. Então, como ele representa essa expectativa quanto à rentabilidade futura, é uma estimativa inicial. Obviamente que à medida que a empresa a empresa investida beta, ela vai operando, se a realização de resultados dela for acima do que foi previsto, ok, beleza. O goodwill fica quietinho no canto dele. Agora, se a realização for abaixo do previsto,
Só abaixo, tá, gente? A gente tem um problema que o goodwill, que a expectativa não se materializou. Então, o goodwill precisa ser ajustado. Pessoal, o goodwill só ajusta para baixo, tá? Por impairment. Gente, tem uma máxima que eu falo nas aulas de contabilidade financeira, no PPG Conte, por isso que eu falo para meus alunos que é o seguinte: impairment é ruim. Uma empresa reconhecer perda por desvalorização de ativos é ruim. Se for no goodwill, pior ainda. Impairment de imobilizado é ruim. Impairment de goodwill é péssimo. Por quê? Porque se você reconhecer impairment do goodwill, significa que aquela expectativa de rentabilidade futura que está embutida no preço de aquisição do investimento, quer dizer, dentro desses 30 mil foi embutido 9.600, que era a expectativa de lucro futuro. Se eu reconhecer perda desses 9.600, o que isso significa? Foi pago caro demais. Ok? Então, impairment de goodwill significa que foi pago caro demais quando da aquisição do investimento societário. Por isso, as empresas, e aí vai o gancho lá para a contabilidade financeira no PPG Conte, mestrado e doutorado, por isso que as empresas que têm investimentos societários, elas relutam ao extremo em reconhecer perda do goodwill, porque sinalizam para o mercado exatamente isso. Fizemos cacaca. Tá? Reconhecer impairment de goodwill é reconhecer erro na aquisição, no preço pago pela aquisição do investimento societário. É reconhecer que houve erro. Por isso as empresas relutam em reconhecer perda por impairment de goodwill. E é por isso que você tem várias pesquisas acadêmicas em contabilidade financeira que estudam justamente, né, essa questão das empresas não reconhecerem, né, tempestivamente essas perdas por goodwill. Geralmente elas acabam postergando o reconhecimento de perdas por goodwill quando ela tem resultados acima do esperado, né? Então, se o resultado do ano ele acabou sendo acima do que se esperava, aí as empresas meio que jogam lá a perda do goodwill e também os outros impairment, né, para falar, olha, a gente tem essa perda de impairment, mas o resultado foi bom. Tá? Então, isso se chama gerenciamento de resultado, né? É uma linha de pesquisa em contabilidade financeira. E aqui é um dos piores pontos desse gerenciamento, é justamente o impairment do goodwill. Essa relutância das empresas em reconhecer o impairment de goodwill. Gente, lucro não é fato, tá? Lucro é opinião. Okay? O lucro contábil não é fato, é uma opinião. O caixa é fato. O lucro é opinião. Só que uma sucessão de opiniões se transformam em fato. Por isso que, no longo prazo, o lucro acumulado converge com a geração de caixa acumulada no longo prazo. O professor de teoria da contabilidade falou essa para vocês? É o Henrique, né? Passou até um caso de um filme, de um filminho aí do Enron. O Henrique foi meu aluno no mestrado, né? Então, ele conhece essa lucro, caixa é fato, lucro é opinião. Só que uma sucessão de opiniões levam ao fato, né? Então, ele conhece essa máxima. Bom, enfim. Terceiro. Tá, ó, equivalência patrimonial, né? Então, aquela venda lá da Beta, do estoque lá de 31 de agosto, ele foi vendido. Se aquela venda deu lucro, o lucro daquela venda está aqui dentro, né? Então, indiretamente, a gente tem um impacto da venda daquele estoque de Beta por meio
de equivalência patrimonial. Só dessa forma. Então, gente, essa informação que o lucro da Beta foi 4.000 é irrelevante, tá? O lucro do ano. O que nos interessa no ano de aquisição é o resultado a partir da aquisição, que é 1.500. A Beta deu 4.000 de lucro no ano, mas de 31 de agosto até 31 de dezembro foi 1.500. Tá? Bom, passando então agora ao terceiro. Que é o terceiro. Não tinha nem feito o impairment do Goodwill. Vamos lá, vamos fazer rapidinho o impairment. Que... Esqueci do impairment, né? Saldo inicial do... Não caia. Saldo inicial do Goodwill foi 9.600. Ele fala que teve um impairment de 20. Isso. É 10, professor. 10. Então, eu tenho uma perda de 160. Como é que contabiliza? Basicamente, debita o resultado, perda, né, no resultado, e credita o goodwill. Então, basicamente, esse é o nosso lançamento na contabilidade da Gloriosa Alfa, né? Então, debita o perda no resultado, credita o goodwill. Gente, tem uma coisa interessante, não sei se vocês lembram lá das primeiras aulas de contabilidade do curso, impairment é conta redutora, tá? Impairment é conta redutora, por exemplo, do imobilizado. A perda por impairment imobilizado não é contabilizado no razonete do imobilizado, se abre uma conta redutora. O goodwill não. A perda de impairment de goodwill é não reversível. Então, você pode fazer direto no razonete de goodwill. Tá? Just a little bit of a detail. Então, eu vou debitar, né, perdas por impairment, no caso de goodwill, debito o valor, que foi 960, e credito o goodwill 960. Não é comum, por tudo aquilo que eu expliquei, as empresas relutam em reconhecer perda por impairment de goodwill. Quando elas fazem, é porque o ano foi muito bom. Tá? Na maioria dos casos, é quando o ano foi muito bom, e aí eles, já que o lucro foi bom, vamos jogar essa perda aqui para a gente tirar o esqueleto do armário. Tá? É mais ou menos assim que funciona no mundo real. Ok. Então, agora, né, passando ao quarto, o resultado de equivalência patrimonial. O que a gente tem aqui? Então, eu tenho o resultado da Beta para o período é 1.500, a participação é 60, então, se foi o lucro, eu vou ter a receita de equivalência patrimonial de 900, aqui contabiliza, debita a participação contábil, né, porque todo lançamento de equivalência patrimonial é ajuste da participação contábil, então, debita a participação contábil 900, credita resultado, receita de equivalência patrimonial 900. Então, no nosso razonete, aqui eu vou ter a receita ou despesa de equivalência patrimonial, né? Receita, então, acredita 900, debita participação contábil 900. Bem, mas tem dividendo.
né? Tem dividendo, 1.500. O dividendo. O dividendo foi 1.500. O dividendo foi maior do que o 2.000, né? 2.000, desculpa. O dividendo foi maior que o lucro. Não, gente. O dividendo é do lucro do ano. O lucro da equivalência é só a partir de 31, mas o dividendo é sobre o lucro do ano, tá? Outra coisa, direito a dividendo é posição, não é proporção. O que eu quero dizer com isso? Se você comprar ação no dia 30 de dezembro, você já tem direito a dividendo. E o cara que vender no dia 30 de dezembro, e ele ficou o ano todo, ele perdeu o direito ao dividendo, tá? Por isso, você acaba embutindo no preço, muitas vezes, uma expectativa quanto a dividendos futuros. E aí, quando vende, tem essa ideia de buscar, né, antecipar os dividendos futuros que são esperados, tá? Então, se eu comprar uma ação no dia 30 de dezembro, eu já tenho direito a receber dividendo. Não é proporcional a quanto tempo eu fiquei no ano. Na verdade, as empresas elas acabam fechando a posição em algumas datas que constam do Estatuto Social, não é no dia 30 de dezembro. Em alguns casos, até o pessoal estende até janeiro para fechar a posição. Porque como tem que publicar até 31 de março, e o dividendo paga ali por abril, mais ou menos, então muitas empresas elas fazem a posição de quem tem direito a dividendo, eles acabam fechando um pouquinho depois, até do final do ano. Tá? Outras fazem antes. Mas uma vez que você tem aquelas pessoas sendo acionistas naquela data, são elas que vão receber, independente de que momento elas tenham comprado a ação. Então, 60%. Dividendos a receber, você vai receber 1.200. Legal. Debita dividendo a receber, e você já sabe que na equivalência patrimonial sempre é redução da participação contábil, né? Sempre é redução da participação contábil. Então, tá aí o nosso quarto evento. Então, vou debitar dividendos a receber. E vou creditar a participação contábil, 1.200. Professor, pode ter dividendo a receber maior que a receita de equivalência? Óbvio, pode ocorrer. Porque esse lucro não foi do ano todo, foi uma parte, né? E mesmo se eventualmente você tem... você é acionista durante o ano, você até mesmo pode receber dividendos maiores do que sua equivalência patrimonial. E quando isso ocorre? Quando são distribuídos dividendos de períodos anteriores que ficaram retidos. Tá? Então, se você reteve dividendos de anos anteriores, quando você tem esse recebimento, geralmente você pode até mesmo ter dividendo recebido maior do que a sua própria receita de equivalência patrimonial num ano normal. Tá? Então, fechou as contabilizações. Eu tenho esses valores aqui. O que o exercício está pedindo? Está pedindo aí a posição, né? Está pedindo a posição. Final do ano, o investimento e do resultado. E basicamente é só escrever, né? O que eu tenho, qual é o saldo, essa coisa toda, né? Então, participação contábil, final do ano, eu tenho 11.700, mais varia de estoque, final do ano,
eu tenho 0. Mais-valia da propriedade para investimento, final do ano, eu tenho 4.320. Imobilizado, final do ano, 1.560. Intangíveis, final do ano, eu tenho 4.320. IR diferido, 2.760. Goodwill, 8.640. Então, esse é o total do investimento final do ano. Início do ano, ou melhor, quando eu comprei, o que eu tinha? Participação contábil, 12.000. Mais-valia de estoque, 1.200. Mais-valia de imobilizado, 600. Melhor, 600. Propriedade para investimento, 4.800. Intangíveis, saldo inicial, ou saldo da aquisição, 5.400. IR diferido, 13.600. E Goodwill, 9.600. Está aí os 30.000, né? No resultado, o que eu tenho? Receita de equivalência patrimonial, 900. Amortização das mais-valias, 1.960. Resultado de equivalência patrimonial. Despesa, né? Líquida, 1.060. Perda de impairment do Goodwill, 960. Consequentemente, o impacto total no resultado é 2.020. Se a gente pegar 30.000 menos 26.780, 3.220. Cadê esse 3.220? Esse 2.20, né? E o dividendo, né? Dividendo a receber, 1.200. Se você somar, 3.220. Então, por que essa diferença, 3.220? É o que está impactado no resultado e o dividendo a receber. É isso que provocou essa redução do investimento. Muito bem. Então, gente, estendeu um pouquinho, tá? Mas basicamente é isso. O exercício. Quarta-feira, teremos assunto novo. Assunto interessante. São as variações de participação relativa. Ai, ai. Gente, boa noite e até quarta. Boa noite, professor. Até quarta. Tchau, até. Boa noite, professor.